Olá, boa noite. Estamos de volta com o Jogo do Poder, o seu programa de entrevistas transmitido pela CNT todas as quartas-feiras. No nosso estúdio aqui em Brasília hoje, o deputado federal José Aníbal, que é líder do PSDB na Câmara dos Deputados. Participa também da nossa entrevista a jornalista Vera Magalhães, da Folha de São Paulo. Boa noite, deputado. Boa noite. Deputado, o senhor está de mal com a imprensa? O senhor deu umas declarações fortes na semana passada, dizendo que a imprensa não tá agindo como deveria em relação ao Congresso. O senhor acha que a imprensa está exagerando nas críticas? Não, eu acho que houve, na realidade, uma sessão de descarrego lá na Câmara. E eu fui, talvez, um dos mais moderados nessa sessão. Eu apenas disse que talvez fosse interessante a gente pactuar melhor, uma atenção maior, um pouco, em certas coberturas, porque, na realidade, houve a declaração infeliz feita por um membro da mesa, dando como decidido algo que não tinha sido nada decidido. Claro, a imprensa pegou, achou que ele era uma fonte boa. Aquele assunto da verba indenizatória. Não, a declaração de que ia fazer reforma de todos os apartamentos, sim, que ia custar R$500 mil por apartamento da reforma. É um escândalo. É melhor fazer um apartamento novo do que gastar R$500 mil com reforma. E a imprensa fez a conta certa. Ele que fez uma declaração infeliz, a decisão não foi tomada, não se sabe ainda o que fazer, mas, de qualquer maneira, aquilo deu origem no dia seguinte a uma cobertura de imprensa. Eu acordo cedo. Fazia tempo que eu não lia tantos jornais. Às 8 horas da manhã, quando eu acabei de ler os jornais, tive vontade de ficar em casa. Porque é arrasadora. Inclusive, teve um jornal que publicou uma foto. Claro que isso é uma arte, né? Você conseguiu uma foto e tinha 2 ou 3 membros da mesa que estavam circunstancialmente na mesa lá da Câmara, conversando, e um estava rindo. E aí vem um texto que é sobre essa matéria. A impressão que dá para o cidadão que lê é que eles estão rindo daquele assunto. Eles estavam rindo daquele assunto, que eles estavam lendo a maior farra. Mas, líder... Então foi algo que realmente impactou todo mundo. Eu fui lá e disse, olha, vamos ter um certo cuidado a mais. Nós, ao falarmos e atribuirmos a palavra a quem de direito, no caso o presidente da casa, que é o chefe da mesa, e de outro lado a imprensa quando vê uma declaração que é tão estapafúrdia como essa, checar um pouco mais, porque realmente não faz sentido nenhum. Reforma de R$500 mil. Mas assim como houve esse mal-entendido em relação à reforma dos apartamentos, um membro da mesa, que é do seu partido, o deputado Rafael Guerra, saiu dizendo que haveria uma série de limitações no uso da verba indenizatória e menos de uma semana depois a mesa voltou atrás e decidiu por não fazer nenhum tipo de regulamentação desse assunto. Não está na hora já da Câmara regulamentar o uso desse dinheiro? Sim, senhora. Vera, você é um jornalista experiente na Câmara, conhece a Câmara, são 513 deputados. Eu estou defendendo o fim da verba indenizatória faz 2 meses. Já até me acusaram aí de estar defendendo essa verba indenizatória, mas isso vai aumentar o custo nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais. Não é isso. Ontem à noite nós tivemos uma nova reunião. O propósito é firme, acabar com essa verba indenizatória, estabelecer padrões mais rigorosos e a menor para gastos com passagens. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Nós temos que fazer gastos com combustível. Vai haver uma redução do montante dos recursos à disposição dos parlamentares para esse tipo de gastos. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu disse claramente ontem, e outros disseram também, eram líderes, como o presidente Michel Temer e o Rafael Guerra, de que é impossível continuar convivendo com essa situação. Que dá margem todo o tempo. Hoje tem denúncias de novo, amanhã terá outra, depois da manhã outra. Semana retrasada foram as empregadas domésticas, as empregadas de imóveis, em apartamentos de parlamentares, pagas pela Câmara. A imprensa denunciou 1 ou 2 casos, mas parece que aconteciam outros. Isso não pode acontecer. Uma certa confusão entre o dinheiro público e o dinheiro privado. Né? Exatamente. Tem um jornalista que fez uma coluna hoje muito objetiva, dizendo, olha, o parlamento tem todo interesse em fazer isso, não tem como conviver mais com isso. Por exemplo, verba de gasolina. Eu, pessoalmente, eu autorizo 6 tanques de gasolina no meu estado e 2 na capital. São 8 tanques de gasolina por mês. Dá em torno de R$1.300, R$1.500. R$2.000 é um número satisfatório. É isso. Eu acho. Não, vamos pôr 4. 4 é muito. Isso por mês? Por mês. Não é? Tá certo. Dá para cobrir o estado de São Paulo inteiro com isso? Não dá para cobrir o estado inteiro, mas você tem que ter limites. Tá certo? Eu, quando cheguei na Câmara, em 93, o que nós recebíamos de verba de gabinete para a contratação de funcionários era algo como R$25.000, dinheiro de hoje. Hoje nós recebemos 60 mil.
É 140% a mais. É uma boa verba de gabinete, permite contratar profissionais da melhor qualidade, jornalistas, gente de assessoria de ministérios, que sabe lidar com o governo, liberação de recursos, etc. Além disso, não tinha verba indenizatória, né? Eu defendo extinguir essa verba, incorpora uma parte dela ao salário, paga imposto de renda sobre essa parte incorporada, e os outros recursos, que são recursos destinados a correios, a telefone, que tudo isso tem limite. Telefone de R$5.000 por mês. Vamos dar um exemplo, vamos reduzir esse teto. Existe uma discussão que é antiga, que vincula essa discussão sobre a normatização do uso da verba indenizatória à discussão sobre o salário do parlamentar. É comum nas conversas você ver parlamentares dizendo: tudo bem, vamos cortar a verba de gabinete, mas então vamos aumentar... Verba indenizatória. Verba indenizatória, desculpa. Mas então vamos aumentar o salário. O senhor acha que existe essa vinculação direta? Porque então é praticamente admitir que a verba indenizatória está sendo usada como salário indireto. Não, o que é o seguinte, o que o cidadão está dizendo é que, por exemplo, com a verba indenizatória ele pode pagar aluguel, conta de água, luz, telefone no escritório, pode pagar gasolina e aluguel de carro. É mais ou menos isso. É algum tipo de consultoria ou gráfica que pode pagar. Se o parlamentar que hoje ganha 16 mil bruto e 12 mil líquido, descontado de imposto de renda, passar a ganhar como os ministros do Supremo 24, ele vai acrescentar R$8.000 ao salário dele, tirados dessa verba indenizatória. 7 mil tem que ser devolvidos, não serão incorporados. Uhum. E sobre esses 8 mil que serão incorporados, ele pagará também imposto de renda. E aí ele tente ajustar esses gastos do seu escritório, reduz o aluguel, pode receber uma verba excepcionalmente para pagamento do combustível, do telefone e ponto. E no total vai haver uma redução de custos. Eu outro dia disse, olha, se a Câmara pudesse, o Rafael Guerra está muito empenhado nisso, ao final desse ano, economizar 200, 300 milhões de reais. Porque o orçamento da Câmara não é pequeno, é de quase 3 bilhões de reais. Certamente, na média, são as pessoas mais bem pagas do Brasil. São os funcionários da Câmara e do Senado, tirando aqueles que são de empresas terceirizadas. Se a Câmara economizar 200, 300 milhões de reais, ela pode dar uma contribuição enorme ao desenvolvimento do Brasil, por exemplo, a construção de 100 escolas técnicas. Eu acho, inclusive, que a gente devia fazer algo assim, pactuar com o governo. A Câmara tem que sair adiante, tem que sair dessa posição de defesa. A principal instituição da democracia não pode estar tão batida e tão deprimida como está hoje. Essa é uma dúvida que eu tenho aqui. Por que é que a Câmara e o Senado, o Poder Legislativo, não tem uma pauta, uma agenda? Porque nós sabemos também que quando o Congresso não tem uma agenda, não tem uma pauta, essa pauta aparece. Porque problemas existem em todos os lugares. A gente sabe também que o Poder Executivo, o governo hoje em dia, não tem uma agenda para o Congresso, ele não tem uma pauta de reformas para serem votadas. Ele conduz o Congresso simplesmente esperando o fim dessa legislatura. Por que o Congresso não ocupa esse espaço? Por que os parlamentares e os partidos não chegam e decidem, olha, nós vamos votar isso, que é importante para o país? Por que dessa paralisia? Bom, esse ano pior do que no ano passado. O ano passado nós iniciamos o ano com 18 medidas provisórias. E aí fizemos um esforço grande. O PSDB, eu era o líder, o DEM, o PPS, mas também o PT acabou concordando com isso. Eu conversei com muita gente do governo, vários ministros. Zé Múcio, Franklin Martins, a ministra Dilma, o ministro Paulo Bernardo. Olha, nós vamos ter uma pauta do parlamento. Segure um pouco as medidas provisórias. Nós saímos de uma posição de obstrução, votamos essas medidas provisórias que estão aí e fazemos uma pauta nossa, uma pauta de interesse na sociedade. E fizemos, conseguimos no mês de maio. Votamos 6 mudanças no Código de Processo Penal, criminalizamos o uso de celular, criminalizamos o sequestro relâmpago, votamos a guarda compartilhada, que é uma coisa importante para famílias que se separam, né? Lei seca. Conseguimos. Esse ano, uma espécie de lassidão. Nós temos nesse momento ainda, olha, 6 medidas provisórias trancando a pauta. Ontem nós fizemos uma conversa sobre isso. Nós temos que dar conta dessas medidas provisórias e entrar numa pauta que interessa muito ao país, que ajuda até na questão da crise. Nós temos até alguns pontos sugeridos, né, de apoio a estados e municípios, que são 2 projetos apresentados pelo DEM, PSDB e PPS,
que dá aos municípios o mesmo recurso que eles tiveram no passado em matéria de fundo de participação dos municípios. É um fundo de compensação. Mas não é isso que o governo já está garantindo que vai acontecer? Está garantindo, o governo fez mais um anúncio de 1 bilhão. Isso é claramente insuficiente. No primeiro momento, ele disse que esse recurso ia para os municípios que dependem mais de 50% do fundo de participação dos municípios. Depois voltou atrás, mas não mudou o quantitativo. É claramente insuficiente, nós vamos manter. Votando essas medidas provisórias, nós queremos dar prioridade a isso. Mas tem também o cadastro positivo, que ajuda na irrigação da economia, na concessão do crédito. Tem o Pacto Federativo e Meio Ambiente, ajuda nos investimentos, nas decisões de investimento. É uma discussão difícil, mas está pronta para ir para o plenário. Tem o controle de gastos com funcionalismo. Nós estamos vendo aí, está estourando. O governo está sem condições de dar novos reajustes. Tem as regras para terceirização, permitindo a terceirização da mão de obra, não só na atividade meio, mas também na atividade fim, que é uma coisa importante. E tem o projeto das agências reguladoras. Qualquer projeto sobre agências reguladoras é melhor do que a paralisia que elas vivem hoje. E que é inibidora também de investimento, porque ela não cria marcos regulatórios adequados, o investidor fica na dúvida, não vem. Mas o presidente Michel Temer, presidente da Câmara, ele interpretou a Constituição dizendo que pode votar qualquer coisa que não seja legislação ordinária, mesmo com a pauta trancada pelas medidas provisórias. Em sessão extraordinárias. Exatamente. Inclusive o Supremo, pelo menos por meio do ministro Celso de Mello, ele disse que pode mesmo. Aliás, um voto muito consistente. E por que a Câmara não faz? Porque já faz algum tempo que isso estamos esperando a aconteceu, votação no pleno, eu acho prudente. O presidente Michel Temer disse que em 2, 3 semanas, no máximo, o pleno vai se manifestar. Do Supremo Tribunal Federal. Com a manifestação do pleno, em linha com a manifestação do ministro Celso Mello, aí ele pode utilizar essa interpretação que ele deu. E que ajuda. Embora eu tenha entrado junto com o DEM, com o PPS, com o mandado de segurança, foi muito mais para ter até a garantia de que o que nós vamos fazer é constitucional, não fere a Constituição. E aí vai melhorar muito. O colégio de líderes, e o presidente tem no certificado disso, que ele não vai usar isso para ficar pautando as matérias que ele acha que deve pautar. O peso da posição do presidente é grande, mas ele vai procurar uma convergência. Isso vai ser pró ou contra o governo, a seu ver? O governo vai conseguir colocar as pautas dele ou o PMDB vai usar isso para emparedar o governo? Eu acho que não. Se nós sentirmos que isso está tendo esse uso indevido, se porventura isso vier a acontecer, nós não vamos concordar. Porque do couro sai a correia, não é? Serve para um, serve para outro, não dá. Tem que, com mais cuidado ainda, ter essa agenda da sociedade. Esses pontos que eu mencionei aqui, mas tem vários outros. Evidentemente que aqui e acolá alguém vai querer passar alguma coisa, mas nós já tivemos o cuidado de dizer ao presidente que nós não vamos concordar com nenhuma agenda que acrescente gastos. Vou dizer uma coisa aqui que político normalmente não gosta de dizer, mas a PEC dos delegados não dá para votar. Agora não dá. Do jeito que está ali, é um gasto adicional enorme para os estados. Nós vamos voltar com esse assunto das medidas provisórias no próximo bloco. Vamos agora para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o Jogo do Poder. De volta com o Jogo do Poder, entrevistando hoje o deputado federal José Aníbal, que é líder do PSDB na Câmara dos Deputados. Participa também Vera Magalhães, jornalista da Folha de São Paulo. Deputado, nós íamos falando da pauta do Congresso e da possibilidade agora de o Congresso votar, a Câmara dos Deputados votar propostas, mesmo com a pauta trancada pelas medidas provisórias, por causa da interpretação do presidente Michel Temer e se for autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Qual é a estratégia da oposição para esse final de período do governo Lula? A oposição, ela tem uma agenda própria para ser votada no Congresso ou ela vai se pautar principalmente por fazer oposição aos projetos que vêm do governo federal? Não, nós temos uma agenda própria, não é? E sabemos que o governo, no caso, tem muita iniciativa porque tem à disposição esse mecanismo de medida provisória. Tem 6 medidas provisórias nesse momento trancando a pauta. 2 que nós devemos votar já, imediatamente. Uma que concede 100 bilhões de reais ao BNDES, nós estamos de acordo. A outra, o relator, inclusive, é do PSDB, a meu pedido, que transfere as terras da União para o estado de Roraima, 4, 5 milhões de hectares.
vai ajudar muito a resolver os problemas todos de Roraima. E tem mais 4. Uma que é relativa ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, Dinheiro Direto na Escola, é uma boa iniciativa. A outra que reajusta o salário mínimo, já está em vigor, não é só confirmar a votação. E 2 outras que vão dar origem a bons debates, uma que diz respeito à autorização aos municípios para renegociar débitos com a Previdência, porque aí entram várias emendas, vários penduricalhos, às vezes, a gente precisa ver com muita atenção, né? A Previdência não pode se prestar a atitudes licenciosas ou de incremento de gastos. E uma última que diz respeito à transferência de imóveis da União na Amazônia Legal. Votadas essas 6 medidas provisórias, nós vamos abrir a pauta, nós vamos ficar com a medida provisória do plano habitacional. Não é? Mas essa não está trancando a pauta, ela só tranca lá por meados de maio. Nós vamos ter tempo para votar esta pauta. Agora você me perguntou para adiante. Para adiante, nós vamos construir pautas. Não é? Nós achamos que esse tempo, este ano, que é um ano neutro do ponto de vista eleitoral, nós deveríamos privilegiar uma agenda microeconômica. Votar matérias que são relevantes, que ajudam na gestão do país. Essa matéria aqui, por exemplo, do cadastro positivo é uma delas. A das agências reguladoras é outra. Tem várias outras que nós estamos elencando, não é? Que tem a ver com simplificação tributária, por exemplo. É possível fazer. Reforma tributária, o senhor não acredita na votação dela? Nenhuma chance. Zero, chance zero. Porque a oposição não quer, porque o governo não quer ou porque ninguém quer? O governo não quer, não tem projeto. Esse substitutivo do deputado Sandro Mabel, só vou contar uma história aqui. 24 horas antes da aprovação do substitutivo na comissão, o substitutivo sofreu 14 modificações, 14. Algumas, inclusive, de alíquotas. Você acha que um substitutivo que 24 horas antes da votação recebe uma tal quantidade de modificações, sobrevive a uma discussão mais aparentemente, consistente? A reforma tributária também está sofrendo grande resistência porque ninguém sabe exatamente para onde vai a receita. Claro. Para onde vai Esse a receita. É outro fator adicional. Por causa forte. da crise. Exatamente, é outro fator então, adicional. Então as pessoas forte. não se sentem confortáveis para votar, não é isso? Foi uma profissional do Ministério da Saúde, há 3 semanas atrás na Câmara, e demoliu a reforma tributária, junto do relator, Sandro Mabel, e do Bernardo Api, do Ministério da Economia, que ficaram muito incomodados com ela. Ela mostrando que o texto, tal como está, deixa a Seguridade Social a descoberto. Deputado, o senhor citou o pacote habitacional. Isso. É mais um exemplo em que o governo se antecipa a uma discussão que a Câmara queria propor. Primeiramente, veio um projeto do governo para que as casas, as tais 1 milhão de casas, fossem para cidades acima de 100 mil habitantes. O Congresso, quando recebeu, começou a discutir que isso era discriminatório com a maioria dos municípios e propôs ampliar. O governo se antecipou e vai mandar um decreto, ele próprio ampliando, o presidente Lula ampliando. Já tem propaganda na TV dessas casas que ainda nem começaram a ser construídas. A oposição tem um problema de timing? O Alonso já tinha citado outro exemplo também da ajuda aos municípios, em que o governo faturou mais essa. Nós não temos 15 milhões de reais para queimar, para torrar com publicidade que o governo destinou para essa do plano habitacional. Isso é um escândalo que esse governo Lula está fazendo. O Lula, essa questão do plano habitacional, ele em 2006 anunciou um programa de 18,7 bilhões, quase 19 bilhões de reais para construir 600 mil casas. Resultado do programa? Gastou 9 bilhões e meio. Metade do dinheiro. Construiu 115.523 casas. Não construiu metade das casas, que seriam 300 mil. Um escândalo. O governo está fazendo o anúncio. Quando ele foi cobrado, ele falou primeiro em 500 mil casas. Não, 500 mil casas não é tão expressivo. Aí ele ouviu naturalmente lá pelo governo ou pelos marqueteiros. Vamos pôr 1 milhão, que é um número bonito, vamos. O pessoal da construção civil disse, olha, todos os programas do governo federal, créditos da Caixa, isso e aquilo, ano passado, resultaram em 100 e poucas mil casas. Não dá para fazer 1 milhão de casas em 2 anos. Não tem terreno, não tem isso, não tem aquilo. Não organizou o sistema ainda. Aí, tanto que o governo não estabeleceu o prazo. Bom, aí ele veio e falou, 1 milhão de casas, mas sem prazo. Quer dizer, a conta desse programa dele, ele quer jogar nos municípios. Eu estou propondo uma emenda na medida provisória que a inscrição não seja feita na prefeitura, seja feita na Caixa Econômica Federal.
que depois a pessoa que se inscreveu não tem a casa reclame na Caixa, não do prefeito. Porque o programa é federal. Depois os estados que estão sendo estados a conceder os terrenos e a dar isenções tributárias. Quer dizer, é com o chapéu dos outros. E assim mesmo, ele preparou o terreno para justificar o fracasso. E não é torcendo contra, não. É que se ele quisesse fazer mesmo, fez uma reunião onde a ministra parece que estava muito afirmativa, assertiva, né? Até dura com os governadores, e assim acabou. E daí, cara pálida? Vai ter as casas? Agora... Ele mexeu, Vera, Desculpa. com o sonho dos brasileiros. Você tem 7, 8 milhões de pessoas no Brasil que não tem casa. E o sonho dessas pessoas é ter uma parede hidráulica. De um lado uma pia, de outro lado uma privada e um chuveiro. Isso é um sonho, é cidadania. Ele sabe disso. O Lula é um espertalhão nessas coisas. Ele lançou a ideia. Lançou essa ideia para compensar o quê? O fracasso do PAC. O PAC hoje é um desastre total. É impressionante isso. O Correio Brasiliense outro dia disse, empacado e cheio de fraudes. É a situação do PAC. Infelizmente, o dinheiro que eles liberaram esse ano para o PAC, 0,9%, 0,9%, dos 20 bilhões 676, eles liberaram 186 milhões. 3 parcelas para o Rodonel, de 25 milhões, são 75 milhões, e 41 milhões para uma eclusa. Quer dizer, mais da metade desse pouco que eles liberaram. As centenas de obras previstas de saneamento, de recapeamento de estradas, de obra de arte, de novas estradas, tudo paralisado. Tanto que hoje estava me ocorrendo que se o Lula diz que agora vai viajar pelo Brasil, fiscalizar as obras do PAC, é garantia que ele vai ficar em Brasília. Mas, deputado... Daqui ele não vai sair. O senhor faz essa série de críticas, mas o próprio presidente Lula conseguiu estabelecer uma dinâmica em que, quando a oposição faz críticas, ele diz que está torcendo contra o país. O senador Jarbas Vasconcelos fez uma série de críticas ao Bolsa Família, ele está martelando a tecla que a oposição é contra o Bolsa Família. Nós que fizemos. Mas o que eu noto é que isso surte efeito. Por exemplo, o PSDB tem 2 dos principais governadores do país. O governador José Serra, governador à presidência da República. Aécio Neves. Eu não vejo esses 2 falando essas coisas que as bancadas aqui de Brasília falam sobre o presidente Lula. Posso lhe dizer que eles concordam integralmente. Mas o que é? Estratégia? Cálculo? Então não querem brigar com com o o governo federal? Ele tem ação institucional. Como é que vocês percebem, a imprensa, e eu também, como 2 pré-candidatos à presidência da República? A eleição é daqui a 1 ano e meio. Um governa São Paulo, outro governa Minas. 2 dos maiores estados do Brasil. Imaginou se eles ficarem conflitando todo dia com o presidente? O governador Zé Serra, de vez em quando, dá uma batida na questão da política monetária, como deu nessa semana ainda. É uma política que, segundo ele, está nos fazendo reagir de forma muito atrasada, muito pouco eficaz com relação à crise que está aí. O povo entende essa crítica? Os setores de opinião todos entendem que está havendo uma reação tardia. E muitas vezes, tanto o Serra como o Aécio têm falado da gastança, né? O governo transformou o período de bonança em gastança. O governo de São Paulo não reviu ainda nenhuma das suas projeções de investimento para esse ano. Nenhuma. 20 bilhões de reais estão destinados a investimento. Isto é política anticíclica de quem operou sabendo que a economia não está sempre em ascensão. Tem momentos em que as coisas andam menos, que havia uma situação de certa incerteza no mundo, já a partir do primeiro semestre do ano passado. O presidente Fernando Henrique, no primeiro semestre do ano passado, participou de uma reunião nos Estados Unidos, promovida pelo Clinton, com ex-assessores econômicos e tal. Eu lembro quando ele voltou em maio, comigo, com vários outros, ele conversou, disse, vem crise por aí. Esse pessoal está achando que tem bolhas, tem problemas aí que estão em aberto. A crise está se desenhando desde 2007. Desde 2007. Então, e esse governo, o que fez ano passado, no segundo semestre? Tome novas contratações, tome novos aumentos. Ministério da Pesca, tiveram que retirar pelas ironias que nós fizemos. Como é que faz o Ministério da Pesca com medida provisória de 260 cargos? O problema da pesca no Brasil não é criar esse ministério e 260 cargos. São problemas de outra natureza que estão bem diagnosticados. Ou seja, esse empreguismo de 200 mil novos funcionários é a cara de pau do presidente. O que ele falou? No Brasil tem muita gente no governo para fiscalizar e pouca gente para executar. E esses 200 mil que ele contratou 200 mil fiscais? Agora, ele contratou, foi para a boquinha. Não é nem para ser fiscal, nem para ser gestor.
Eles inflaram essa máquina e torraram dinheiro. Não tem dinheiro hoje, falta para o PAC. O presidente que motivou o nosso mentirômetro. A frase dele é exatamente essa: qualquer que seja a crise, não faltará dinheiro para a infraestrutura. Qualquer que seja a crise, não faltará dinheiro para a área social. Sábado, terça-feira, o Paulo Bernardo corta 15 bilhões de investimento dos 45 previstos e corta os orçamentos do Ministério da Saúde, da Educação e da área social. 3 dias depois. Eu vou lhe fazer uma pergunta que o senhor vai responder no próximo bloco. Porque se o governo é tão ruim, por que a popularidade do presidente é tão alta e a aprovação do governo também é tão alta? Se isso aí seria resultado da incompetência da oposição, né? Mas eu vou lhe pedir que responda isso só no próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Jogo do Poder. De volta com o Jogo do Poder, entrevistando hoje o deputado federal José Aníbal, que é líder do PSDB na Câmara dos Deputados, ele que representa o estado de São Paulo. Participa também da nossa entrevista a jornalista Vera Magalhães, da Folha de São Paulo. Deputado, o senhor vinha tecendo aí uma série de críticas ao governo federal no último bloco, mas a gente vê aí as pesquisas e o presidente é recordista de popularidade e o governo dele também é recordista de aprovação, uma popularidade, uma aprovação muito maiores do que os governos do PSDB jamais tiveram quando o PSDB comandava o Palácio do Planalto. A oposição está sendo incompetente, é isso? Não, de jeito nenhum. Isso mostra que o Brasil começou a dar certo com o PSDB. Nós deixamos o Brasil redondo, né? Moeda estável, credibilidade externa, lei de responsabilidade fiscal, país com uma nova percepção no mundo, né? E esse governo teve o bom senso. Eu sempre digo que tem pessoas que saem de uma posição de esquerda, né, ou dita de esquerda, para uma posição de direita, ou conservadora. No caso, eu aprecio isso, essa qualidade do Palocci. Ele saiu para uma posição de esquerda para uma posição conservadora. E ele soube, não é posição reacionária, conservadora. Senão é melhor manter como está. Eu não vou mexer em câmbio flutuante, metas de inflação, superávit. Não vou brincar com isso. Vamos esperar que isso dê frutos, como já está começando a dar. E coincidiu com uma situação muito favorável na economia mundial. O mundo, ao longo desses 5, 6 anos, consumiu o que o Brasil produziu. Minérios, aviões da Embraer, soja, enfim, as carnes. O Brasil hoje é o maior produtor de carnes do mundo, de frango, de boi, de porco, de tudo. Agora, o governo é que foi incapaz de usar essa bonança para fazer o Brasil dar um grande salto adiante. A infraestrutura do Brasil é uma pena. Tirando o estado de São Paulo, que tem uma tradição de ter uma infraestrutura, uma logística bem qualificada, mas assim mesmo tem problema nos portos, nos aeroportos, que são federais, né? Você tem dificuldades grandes na infraestrutura no Brasil inteiro. O governo foi incapaz de investir, criou as PPPs, não foi capaz de fazer uma PPP, uma parceria público-privada, tem há 5 anos isso. O governo não conseguiu. Agora, na crise, a primeira crise que eles enfrentam é que você começa a ver a escassez de gestão, de gerência. Repara uma coisa. Eu estou vendo aí, houve uma reunião em São Paulo, a Fiesp devia o Guido Mantega, ele não foi, o governador de São Paulo até foi. Está tendo uma reunião lá em Minas que devia ter ido o ministro Guido Mantega, não foi, foi o presidente do Banco Central. Vai ter uma reunião de empresários aí, de final de semana, que devia ir o Guido Mantega. Não vai o presidente do Banco Central. Mas por quê? O Brasil não tem fazenda. Não tem Ministério da Fazenda. O governador Serra tem razão. Quem toca a economia brasileira é a área monetária, é o Banco Central. Mas não era assim também no governo do Fernando Henrique? Lembra do Malan? Não era uma briga entre os desenvolvimentistas e os fiscalistas, monetaristas do PSDB? Não, tudo bem, aí é outra coisa que você está colocando, mas tinha os fiscalistas, tinha os monetaristas, né, e os desenvolvimentistas. E os desenvolvimentistas não perdiam sempre? E tinha o Fernando Henriquista. O Fernando Henrique arbitrava isso muito bem. Ouvia todo mundo, quando era necessário fazia cara de paisagem, depois arbitrava, né? E acho que ele arbitrou, no geral, muito bem.
Então, deixou o país aí. A primeira crise, nós começamos com uma crise, eu lembro bem, era o líder do governo, primeiro ano de governo, começou em janeiro o governo, em março teve a crise do México. Uma paulada na taxa de juros para 45% para segurar a moeda. Aí depois já veio a da Rússia, dos asiáticos. Em 2001, 2000 foi um bom ano, 2001 parecia que as coisas iam andar. Aí teve apagão, né? Apagão, a Argentina quebrou e os aviões na torre. Aliás, essa é uma dúvida. O PSDB... 2001 foi um ano que e a começou desvalorização promissor. do real, né? Pois é, começou por mais. Aí foi em 99. Mas 2000 foi um ano bom, de bom crescimento, e 2001 a expectativa de que continuássemos. Aí veio a história do apagão. Mas aí não é falta seguida, de investimento em infraestrutura que o senhor cobra agora? Eu cobro agora que nós não tínhamos recurso para fazer. Nós tentamos, fizemos concessões, sabíamos desde o início. Eu lembro que quando o Fernando Henrique era ministro da Fazenda, aquele cavalo, ministro da Argentina, disse para ele me contou, disse, olha, se vocês estabilizarem a moeda, vocês vão ter alguns problemas, entre eles esse aqui. Aí o Fernando disse o quê? Energia. Que o Brasil está meio parado em crescimento, está sem grandes projetos nessa área. Se estabilizar a economia e começar a crescer, e houver um consumo maior das famílias de energia e tal, enfim, mas não dava para ver todas as frentes. Agora o governo teve possibilidade de fazer isso e não fez. O senhor faz uma série de críticas à gestão do governo federal. A questão do apagão não foi um grave problema de gestão no governo do Fernando Henrique Cardoso? Eu acho que foi um grave problema de gestão também, mas sobretudo de informação, não é? Faltou a informação adequada, no tempo certo, calibraram errado, mas acho que, de qualquer maneira, a gestão que se fez na emergência foi uma gestão adequada. Não chegou a penalizar muito o crescimento da economia. O que agravou, a meu ver, foi a quebra da Argentina em maio. O Brasil ainda tinha a Argentina, dentro do comércio exterior do Brasil, tinha um significado maior do que tem hoje. E logo em setembro, as torres. Aí, então, e aí, em seguida, a possibilidade do Lula. Até que eles fizessem a carta ao povo brasileiro, que foi em julho do ano seguinte, quando eles acalmaram os mercados, quando acalmaram os banqueiros, e olha, acalmaram para sempre, desde então. Né? Não foi uma calma só de véspera de eleição, não. Mas, de qualquer maneira, eu acho que as condições são substancialmente distintas. O que enerva os petistas hoje é que eles não conseguem gerir o Brasil, não estão conseguindo, diante dessa situação de crise. Porque começa a aflorar as insuficiências todas do governo. Nós estamos colaborando em tudo que é possível, tudo que eles mandaram de medida provisória sobre a crise, nós ajudamos a aprimorar todas elas, e fomos colaborativos desde o final do ano passado, continuamos a ser este ano, vamos votar essa do BNDES, votamos várias outras, temos toda a disposição. O projeto da habitação também vamos votar, vamos procurar melhorar, mas e colocar alguns prazos nisso. Não pode ser um projeto tão propagandeado que não tem prazo nenhum, não tem meta nenhuma. O senhor fala muito que o governo não soube gerir e não tem projeto para o país. Qual é o projeto do PSDB e mais? O que difere hoje PSDB e PT, a ponto de a população trocar o que tem hoje por um novo governo do PSDB? Por que a população deveria fazer com que o PSDB voltasse ao governo federal? Vamos dar um exemplo prático. Se você for atrás de qualquer fornecedor, vou dar um exemplo. No Rio Grande do Sul, hoje, ele está recebendo em dia da governadoria da Cruz, que pegou um estado falido. Fez déficit zero e está tendo investimento. Vai investir 1 bilhão esse ano em estradas. Tem 90 obras rodoviárias sendo feitas no Rio Grande do Sul nesse momento. Pergunta ao fornecedor do estado da Bahia, governado pelo PT, há quanto tempo ele não recebe. Vai lá e pergunta. Está atrasado. Má gestão. A gestão da governadoria da Cruz, ela tem dificuldades na área política, de comunicação, mas vai ver na área da gestão, do resultado para o Estado. Isso é uma diferença enorme. A mesma coisa, se nós tivéssemos essa bonança que esse governo teve, evidentemente que nós teríamos dotado o Brasil de muito mais infraestrutura do que ele tem. A taxa de juros não seria esta que está sendo praticada até hoje. Mas é a menor taxa de juros da história do país, diz o governo. É a menor história. É a velha história. Eu falei em março de 95, 3 meses de governo Fernando Henrique, nós tínhamos que levar a taxa de juros a 45% ao ano, porque o México quebrou. Mas e ameaçava contaminar também, o Brasil. né? Claro, manter o câmbio. Foi uma política deliberada de manutenção do real valorizado. Também, naquele momento, que teve as suas consequências. Segurar a inflação é como um alcoólatra. Se você der um trago para ele, volta tudo.
O temor da equipe econômica era esse. Mas aquilo não foi Era eleitoreiro? segurar. Porque Não. logo em janeiro de 99 teve de desvalorizar. Durante 4 anos segurou. Quando chegou em janeiro de 99, não deu mais. O ataque especulativo aumentou e teve que fazer a adequação. Comete-se erros, eu não tenho dúvida, nós cometemos vários erros. Eu acho, por exemplo, quando nós votamos a reeleição, eu defendi, março de 97, eu defendi fortemente no governo que nós, naquele momento, no embalo da votação da emenda constitucional da reeleição e do prestígio renovado do presidente, eu assumi no plenário da Câmara que o presidente ia ser o primeiro beneficiário daquela votação, porque ele ia poder ser candidato à reeleição e tinha condições de se reeleger, que nesta condição nós concluíssemos a reforma previdenciária e fizéssemos a reforma tributária e política. Os aliados não quiseram. Acharam que tinha que dar um tempo. Disse, vamos fazer agora. Porque tem também as circunstâncias políticas, Sim, a correlação de forças. Eles não queriam. Início, Eu lembro que o presidente me pediu um tempo. Foi lá no Palácio, uma reunião. Ele, o Sérgio Mota e a dona Ruth. Eu falei, olha, o momento é esse, presidente, vamos fazer. Não há resistência, mas vamos tentar. Ele disse, eu vou sondar. Passados uns 4, 5 dias, ele me chamou e disse, não há clima, vamos dar um tempo. 2 meses depois começou aquela história de compra de voto na reeleição. Deputado, nós estamos aqui falando do passado, eu queria olhar um pouco para frente. O PSDB não está em dificuldade interna? Tem 2 pré-candidatos à presidência da República que, se eles próprios não se colocam dessa maneira, a opinião pública toda sabe que são, né? Que são o governador José Serra, de São Paulo, o governador Aécio Neves, de Minas Gerais. E parece... Um dos dois será. Há uma suspeita de que as coisas caminham mais ou menos como caminharam em 2002 e 2006, que é um certo mal-estar resultante no partido por causa de uma certa dificuldade de fazer essa composição entre o vencedor e o vencido dentro do partido. Vai ser diferente dessa vez? Estou vendo que o senhor está balançando a cabeça dizendo que eu estou errado. Vai ser diferente dessa vez? Você está errado. Você é um bom analista e está lembrando uma situação objetiva. O PSDB sabe como perder e deve ter aprendido a saber como ganhar. 2002 é isso que você disse. Eu era o presidente nacional do partido. E eu lembro, olha, nesse final de semana prolongado, mexendo nos meus papéis lá no sítio, eu vi a carta do Tasso me dizendo que não poderia apoiar o Serra e que ia apoiar o Ciro Gomes. E vi a carta que eu mandei para o Tasso, em resposta, um querido amigo e companheiro. Mas estou dando só esse exemplo, tem outros que aconteceram, situações foram sendo criadas e tal, era um leão por dia. Todo dia eu tinha que ir para o Estado, tentar apaziguar uma situação ou outra. Infelizmente, em 2006, reproduziu-se um pouco isso, em menor escala talvez, mas também aconteceu. Em 2010, mão dada, se quiser ganhar, nós queremos ganhar e o Brasil precisa ganhar com o PSDB. Eu vou continuar nesse assunto no nosso último bloco, só que vou agora para um pequeno intervalo, volto daqui a pouquinho com o Jogo do Poder. De volta com o último bloco do Jogo do Poder, entrevistando hoje o deputado federal José Aníbal, que é líder do PSDB na Câmara dos Deputados, ele que representa o estado de São Paulo. Participa também do nosso programa a jornalista Vera Magalhães, da Folha de São Paulo. Deputado, nós íamos falando do PSDB, da perspectiva do PSDB para 2010, e eu lhe perguntei se o partido vai reproduzir as divisões e os problemas de 2002 e 2006. O senhor disse que não, o senhor disse que é otimista de que dessa vez vai ser diferente. Por que é que vai ser diferente? Porque o PSDB tem uma enorme responsabilidade de voltar a governar o Brasil. É uma grande responsabilidade, ele não pode se omitir disso. As críticas, ou então nós somos levianos na crítica. Não acreditamos naquilo que estamos dizendo. Não acreditamos que somos capazes de fazer mais e melhor do que eles estão fazendo. E eu tenho certeza de que somos. Como nós encontramos o Brasil e como nós deixamos, foi uma mudança substantiva, estrutural. O Brasil não pôde mais voltar atrás. Era um outro país. Inclusive com os programas sociais que atendiam a 6 milhões de famílias, com 4 nomes diferentes, que eles unificaram num só depois do fracasso do Fome Zero, e esse Bolsa Família, que tem 11 milhões de famílias, 5 milhões a mais do que as 6 que eram no governo Fernando Henrique, e muita política eleitoral do presidente Lula em cima disso, muita propaganda, coisa que nós não fizemos. Mas, de qualquer maneira, o que interessa
É importante dotar o Brasil de uma condição de crescimento sustentável ou sustentado. O Brasil precisa romper esses gargalos recorrentes, que em situações como essa que nós acabamos de viver de bonança, teria sido um momento ideal para romper. Excesso de dinheiro no mundo, boa capacidade de investimento, né, de atrair investimentos, né, para um país como o nosso, produzindo bastante, exportando bastante. Você não ia fazer estrada à espera de carga. Você ia fazer estrada onde a carga já está sendo mal transportada e cara. Mas eu acho que o que o Alon quer saber é um pouco mais sobre a economia interna do PSDB. Vai ter prévia? Não vai ter prévia? Se for preciso ter prévia, vai ter prévia. O governador Serra disse isso anteontem. Mas o TSE já não aprovou as prévias nos moldes que o partido queria fazer. Naqueles moldes, não. Mas você pode fazer uma... Vou dar aqui um pouco minha opinião. Você tem uma convenção nacional que tem 800 a 1.000 delegados. Você pode ampliar isso para todos aqueles que tiverem mandato. Todos os prefeitos, todos os vereadores, todos os deputados estaduais, os federais, acho que são todos membros. Mas por que não consultar todos os filiados, por exemplo? Também pode. Pode-se tentar um procedimento de consulta de todos os filiados. É um caminho, não tenho nenhuma resistência a isso. Eu acho que nós chegaremos, essa história, não, mas aí vai ter filiações feitas de última hora, que nada. Ninguém vai se iludir com movimentos que não sejam aqueles mesmos que você vai percebendo na opinião pública e que vão apontando uma direção ou outra. E as uma pesquisas candidatura terão com maior peso? ou menor... o peso que as pesquisas têm. Elas são uma fotografia da realidade, você não pode brigar com elas. Você pode até fazer ponderações, diferentes interpretações, mas elas são um retrato que você não pode apagar, não é? E o senhor acha que quem deveria ser o candidato, Serra ou Aécio, na sua opinião? Imagina se eu posso falar isso, se eu estou entre os dois nossos candidatos, eu estou procurando que haja o melhor clima, como está havendo. Melhorou muito. Nós tivemos aí alguns meses, final do ano passado, começo desse ano, alguns atritos aqui e acolá. Essa situação foi superada, a meu ver. Está havendo uma clara percepção de que nós temos que investir nossa energia em ir construindo ideias. O partido, pelo menos, está imbuído disso. Construindo ideias para uma proposta de governo do PSDB. Como é que nós... Por exemplo, essa que nós estamos fazendo agora com relação à compensação dos municípios. É óbvio dar aos municípios o mesmo recurso que eles tiveram no passado em matéria de fundo de participação. Por quê? Quando falta dinheiro no município, o Montoro dizia, né, as pessoas moram no município, não moram no Estado e na União. Falta merenda escolar, falta comida na creche, falta remédio no posto de saúde. Não é em todo lugar. Mas em muitos municípios do Brasil, sobretudo os mais pobres, isso é uma realidade forte. Sobretudo na principal base eleitoral do presidente Lula, Exatamente. No Norte e Nordeste. Né? Por isso ele começou a se mexer, porque nós fizemos 2 projetos, pressionamos, prefeitos vieram, e nós vamos continuar fazendo isso. A mesma coisa, essa resposta dele na área da habitação, foi o questionamento que nós viemos fazendo sistematicamente, a inércia do governo diante da crise, na política anticíclica. Porque a habitação é um setor que emprega. Então ele percebeu, opa, então vou entrar na habitação. Só que entrou desse jeito que entrou aqui, que não tem nenhuma meta definida. É 1 milhão de casas quando der. Mas, de novo, usando o método da Vera, de voltar à economia interna do PSDB, o senhor defende uma chapa pura, Serra-Aécio ou Aécio-Serra? Eu não desconsidero essa hipótese. Não desconsidero. Não desconsidera? Não desconsidero. Acho que é uma hipótese. Então o senhor considera essa hipótese? Eu considero. Acho que é uma hipótese. Já mencionei uma vez, houve insatisfações, prefiro não ficar comentando sobre ela agora, mas não desconsidero. Acho que é uma hipótese. Deputado. Agora, também, num país como o nosso, né, com tanta diversidade partidárias, regionais, etc., a composição, muitas vezes, é absolutamente necessária. O Democratas ele ficaria melindrado com uma composição dessa, sem a participação dele, o senhor acredita? Não acredito necessariamente, mas os democratas têm outras forças políticas, né? Tem o PMDB, né? Eu acho que hoje uma parte expressiva do PMDB viria conosco. Mesmo que o PMDB federal feche com a candidatura do PT, o senhor acredita que nos estados... Porque até ficaria difícil. A própria Justiça Eleitoral poderia proibir o PMDB nos estados de apoiar... Não sei, porque acabou a verticalização. Então não sei. No principal estado do Brasil, São Paulo, eu tenho toda a confiança de que o PMDB vai caminhar com o PSDB, em Santa Catarina também. O PSDB não vai ter dificuldade de estar no mesmo palanque do ex-governador Orestes Quercia, em nome do qual foi fundado o PSDB? O PSDB é uma dissidência do antigo PMDB e saiu vociferando contra o grupo do ex-governador
as Quercas. Como Uma explicar coisa é você essa estar numa estrutura partidária em que você tem fulano ou ciclano comandando essa estrutura partidária. Outra coisa é você fazer alianças que são alianças para disputar e ganhar a eleição, ou perder, no caso. Não para governar? Para governar não necessariamente, né? Às vezes você faz e tem que fazer, mas olha, vamos estabelecer um critério aí onde haja convergência de competência técnica, de critério de capacidade de gestão, não é? E não só a composição, como está havendo hoje. A gente vê cada situação sendo criada nesse governo, agora mesmo com o Banco do Brasil, há um pé atrás sobre essa mudança. O senhor não acha bom que o Banco do Brasil ele opere no mercado para forçar os bancos privados a reduzir o spread? Essa diferença entre o custo do dinheiro para o banco e o custo do dinheiro para o tomador? Porque o Brasil não tem a menor dúvida. O Brasil é recordista mundial do spread. Não tem a menor dúvida. Se for isso, parabéns. Mas e se não for isso? Mas o que poderia ser, então? Não sei. Aparelhamento, já aparelharam tanto. A Petrobras hoje é uma empresa totalmente aparelhada pelo governo petista. Infelizmente, o garotinho tem razão, partindo da boquinha. Só não é boquinha, mas é bocona. Né? É impressionante. É muito aparelhamento, muito uso da máquina. Né? E você olha, esse projeto que nós votamos agora, que é prescindindo de critérios de licenciamento ambiental para ampliação, eventuais ampliações de estradas, mudanças de trajetos e tal, é o próprio PT rompendo com todas as suas articulações com o meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Não tem mais limite para nada, é jogo de poder. Eles acham que isso pode facilitar alguma caminhada do PAC. O PAC está PAC. Eles e a ministra Dilma é uma boa adversária? Olha, adversário você não escolhe, né? É o que tem. Eu acho que a ministra Dilma é uma pessoa que tem procurado trabalhar bem e tal, mas ela está sendo vítima, inclusive, dessa coisa do PAC. Mãe do PAC vai acabar virando madrasta, né? Nós estamos aqui caminhando pouco a pouco para o final do nosso programa. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. Na verdade, são algumas perguntas em uma. Eu queria que o senhor me dissesse quem vai ser o candidato do PSDB ao governo do Estado de São Paulo e quem vão ser os candidatos do PSDB e da coligação do PSDB ao Senado em São Paulo. E se o senhor é candidato a uma dessas vagas? Só bola de cristal. Né? Porque eu sou candidato a uma dessas vagas. Agora, como é que vai se fazer essa composição? Eu acho que essa composição tem que ser feita tendo em vista muito, primeiro, São Paulo, que é o Estado, governado há 16 anos pelo PSDB, um padrão de governo notável, 20 bilhões de reais de investimento esse ano. 20 bilhões. A logística de São Paulo vai estar num estado excepcional. Esse ano, já em novembro, a inauguração do Rodoanel. E equipamentos culturais, e santas casas, enfim. São Paulo está dando um passo importante adiante. Muito importante. O senhor acha que, por exemplo, o ex-governador Alckmin é candidato natural ao governo do Estado de São Paulo? Mas não se pode dissociar a questão de São Paulo da questão nacional. Acho que ele é um candidato natural, forte, tem um grande recall, e tem outras candidaturas que estão se colocando. E o PSDB não tem nenhum compromisso em não lançar candidato a senador. Nenhum. Né? Mas uma vaga é do Democratas. Não, uma vaga é do Quercia. Cada partido tem direito a duas. O Quercia fez um entendimento com os democratas. Né? Não é entendimento com o PSDB, ele próprio sabe disso. Bom, mas a informação que veio na época da eleição de prefeito mas não é em São Paulo é que das duas vagas, uma seria do PSDB e a outra seria do Democratas, e o Democrata cederia essa vaga para o ex-governador. Isso pode ter procedência. Se houver um bom entendimento entre os três partidos, uma vaga do PMDB e uma vaga do PSDB. É isso. Então, o Democrata não lançaria candidato. Então, se o senhor acredita que o ex-governador Alckmin é candidato natural ao governo? Não, é uma candidatura natural, mas isso não quer dizer que necessariamente vai ser ele. Mas eu acho que é uma candidatura natural. E o senhor, então, é candidato ao quê? A vice ou é candidato ao Senado? Não sei ainda. E olha, não é uma questão. Outro dia o Kassab, o prefeito, me perguntou: e aí, como é que você vai fazer? O Senado? Você vê que está todo mundo curioso. Vou pensar nisso no final do ano. Esse ano, o desafio da Câmara, embora às vezes, como eu disse aqui no início, leio jornais, um dia que li os jornais a semana passada me deu vontade de ficar em casa, eu quero trabalhar muito para ver se a Câmara não pode deixar a instituição nesse nível de rebaixamento. Outro dia eu disse no Colégio de Elite, rebaixamento moral, inclusive, além do político. Vamos ver se a gente levanta um pouco isso ao longo do ano.
Eu gostaria de agradecer ao deputado José Aníbal, líder do PSDB na Câmara dos Deputados, ele que representa o Estado de São Paulo. Agradecer também a Vera Magalhães, jornalista da Folha de São Paulo, e agradecer a você que nos honrou com a sua audiência. Voltamos na semana que vem com o Jogo do Poder, quarta-feira, às 10h30 da noite. Boa noite e até lá. O deputado federal José Aníbal, líder do PSDB na Câmara dos Deputados, é o entrevistado desta noite em Jogo do Poder.